para os irmãos que eu me considero evangélico quase 60 anos, né? Porque eu nasci quando eu estava na barriga da minha mãe e a minha mãe aceitou Jesus. E aí ela largou os remédios que ela ia tomar lá para me abortar e eu nasci. Tinha 4 anos de idade, eu já contei para os irmãos que eu fui curado da meningite por uma oração com um diácono da Assembleia. Eu fui curado da meningite. E com 15 anos de idade que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nem era batizado nas águas, não tinha nada, nem sabia nem o que estava escrito, só batismo no Espírito Santo. Mas eu já preguei tantas coisas que hoje, depois de 30 anos, eu não pregaria de novo, não falaria da mesma forma. Porque a gente sempre vai de acordo com o que os nossos líderes nos ensinam. E às vezes, eu não me lembro de eu ter pregado, mas pode ser que eu tenha pregado dessa maneira. A gente tem a maneira de pregar, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Sempre as pessoas, algumas pregações falam que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E depois eu analisando, eu fui observando que Jesus, Ele não lança ninguém no inferno que não aceitou Ele ou que deixou. Ele está disposto a tirar as pessoas do inferno. As pessoas, elas estão no inferno, a maioria. E tem umas que foram para o inferno mesmo, de verdade. Então, pela palavra que você está lendo comigo, que você vai ler comigo, você percebe que Ele nos transportou do inferno, das trevas, né? E se a pessoa não aceitar Jesus, Ele joga no inferno, dá a impressão que foi Ele que já jogou elas lá, mas Ele está tirando elas de lá. Então às vezes nós pregamos que quem não aceitar Jesus vai para o inferno, mas Jesus ele veio para tirar as pessoas do inferno. Por aqui, pela essa palavra, você vê aqui e aqui, ó. Vamos lá aqui o versículo 12. Dando graças ao Pai, Colossenses 1, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Aí ele diz assim, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Já foi falado aí, irmãos, Mateus 16, os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. As portas do inferno, eu não tinha entendimento disso. Foi uma professora de hebraico que ela estava lá em Israel e ela chega nesse lugar que Jesus falou essa palavra. Então era um lugar assim de pedra e era um lugar que tinha um túnel dentro. E daquele lugar era onde que várias pessoas pagãs faziam feitiçaria, faziam um monte de troço, um monte de coisas. E Jesus, quando ele disse essa palavra, ele olhou para aquele lugar, ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E ele mostra para esse lugar, ele estava nesse lugar. Mas é um monte de pedra com um buraco. Que há muitos tempos atrás foi feito o quê? Foi feito muitas feitiçarias, foi feito muitos paganismos, foi entregue muitas pessoas ao inimigo, muito sangue para o adversário. Então, a geração daquelas pessoas que fizeram aquilo foi presa no inferno, assim como talvez a minha geração, a tua geração. Então nós viemos do inferno porque segue a nossa geração que estava aprisionada. Então quando nós aceitamos a Cristo, a luz, nós somos tirados deste lugar, transportados para o novo reino, que é o reino de Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino.
Os irmãos entenderam? Muito simples, né? Dá para entender. Então, se eu pego, estou mandando as pessoas de volta para lá, né? É uma coisa estranha, porque Ele nos transportou. Quando Jesus olha para esse lugar, é um lugar que foi feito que feitiçaria, paganismo, os deuses eram adorados ali, pessoas foram entregues, lugares foram entregues. Quantas pessoas aqui que os pais entregaram os filhos, e ali geração por geração foi entregue, e tudo que foi entregue a Satanás é dele, para você tirar uma pessoa de lá, dá trabalho. Por isso que é difícil para ganhar uma alma para Jesus, por isso que é difícil atrair as pessoas de prisões. E muitas das vezes, alguns tipos de organização, de seitas, etc., também são prisões do inferno. Porque o inferno é onde a pessoa está presa, que ela não pode ver a luz. Então essas pessoas estavam lá condenadas. E tem pessoas que dentro do inferno, essas pessoas que estão numa vida mais ou menos, e ela gosta do mundo porque aqui é uma sombra do que é. E quando ela entra dentro do inferno, às vezes ela entra dentro do inferno, você vai ver pessoas que estão drogadas, andando feito zumbi, eles estão vendo o espírito principado, eles estão vendo coisas, pessoas andando, às vezes eles ficam assustados que está vendo coisas atrás deles, eles estão vendo o inferno, porque eles estão no estado de espírito deles. Você, ele está ficando doido, não, ele está vendo o inferno. Então ele vai para esse inferno conforme a mente dele vai sendo aprisionada pelas drogas, pelas mentiras, pelos enganos e pelos desejos do mundo. Quando ele está lá, muitas das vezes, ele se cansa do inferno. E quando ele se cansa do inferno, ele fala, puxa, já é ruim demais aqui, porque está pior do que quando começa o inferno, parece que é divertido. Só que quando chega lá, o mal vai aumentando, chega uma hora que ele não aguenta mais de estar dentro daquele lugar. E é a hora que acontece, ele começa a se arrepender e mudar de pensamento e não querer mais fazer de acordo com os habitantes desse lugar do inferno. Ele já não está querendo fazer igual. E é aonde que, como fosse, se você entrar no rio, no lugar de areia, as pessoas que já tiraram ouro, que já tiraram brilhante, que já tiraram pedras preciosas, quando as pedras estão dentro da lama, você não sabe que ela é um brilhante, nem que ela é uma pedra preciosa. Quando o ouro está dentro da lama, da pedra, não dá para você saber que é ouro. Você vai ter que passar naquele, eu não sei o nome daquilo lá, tem um líquido lá que eles colocam para... o produto. E passar na areia e tirar e limpar para ver o... Às vezes as pessoas estão no inferno, porque o inferno é um monte de lama. É um monte de lama. E quando ela está nesse inferno, tem um momento que ela começa a enjoar, como a gente vê agora pessoas que saíram de facções, falando mal da facção, entregando outras pessoas, porque ele saiu da facção e agora não pode nem andar por aí, que pode ser morto. E ele começa a falar de lá, por quê? Porque ele cansou da lama. E quando ele começa a se arrepender e não querer mais aquilo, é a hora que começa a acender uma luz. É a hora como que Cristo começa a buscar as pessoas do inferno, porque elas vão se arrependendo. E é a hora que esse pó, essa lama, vai limpando, ele já não tem mais vontade, ele está enjoado de tanta maldade, de tanta coisa ruim, que ele fala, mas é ruim demais. Chega uma hora, aí ele vai, e aí o que é que acontece? Essa lama, ela vai sendo limpa, e aí, onde que a luz brilha, e ele é transportado do inferno para a maravilhosa luz, porque ele é uma pedra, só que ele é uma pedra dentro de uma lama. Uma pedra dentro da lama nunca vai brilhar, e ninguém vai saber. Se você passar perto de uma pedra dentro de uma lama, se ela estiver cheia de lama, você não sabe que ela é um brilhante. Se a luz não bater nela, se você não conseguir, se a luz não clarear ela, você não sabe. Às vezes você pode ter uma pessoa dentro da lama do inferno, vivendo como um animal, como um bicho.
E quando essa lama vai sendo tirada, as trevas, quando que acontece isso? É quando ele começa a enjoar do inferno, quando isso não presta para mim. É aonde ele começa, todo arrependimento manifesta um pouquinho de luz. Toda vez que a pessoa se arrepende de algo, já começa a manifestar um pouco de luz. Como funciona o inferno? Quanto mais lavado pela água, quanto mais você sobe na oração, na comunhão com Deus, mais a sua luz e a sua pedra brilhosa começam a ser vista e enxergada. Se você pegar um copo, um monte de lama, cheio de água, vamos supor que você tem vamos botar aqui um balde transparente, né? uma taça transparente, e você pegar essa taça, e você for ali no rio, pegar um monte de água com lama, e você jogar essa lama dentro dessa taça, vai chegar um momento que a lama vai ficar lá embaixo, o que é lama está embaixo, e vai chegar um momento que a parte mais clara da água vai estar em cima. Assim é eu e você. Os ensinamentos vai fazendo com que nós vamos subindo da lama e vamos subindo. Embaixo é inferno, estado de espírito é inferno. Quando a pessoa está embaixo, ela não tem como ver quem é ela, não dá para saber quem é ela. Se você já pegou baga, eu já peguei baga, já pesquei. O baga, ele se esconde dentro, os cascudos esconde dentro da lama, você não acha ele. Então o que eu fazia? Eu ia na loca, enchia de barro em volta e tirava toda a água, e ele vinha andando porque ele ficava sem oxigênio, porque ele precisa de respirar dentro da água, né? Então, e eles ficam, os cascudos, eles entram dentro da lama. Você pega cascudo, você tem que enfiar a mão dentro da lama. Mas o peixe dourado, ele sobe na água, o sol bate, quando ele bate você vê todos os peixes dourados por cima da água. Assim são os filhos de Deus, que saiu da lama e vai se levantando, conforme o conhecimento, conforme esse a ser transportado da lama para a claridade e para a luz. Se você já viu um aquário em algum lugar que você for, né, aquários grandes, você vai ver que quando o sol bate, os peixes vêm tomar sol, mesmo estando na água, você vê os peixes dourados, eles ficam por cima da água, o sol batendo, e você vê o peixe lá, por cima da água. Mas o peixe cascudo, que é um peixe super perigoso, ele tem um espeto aqui do lado. Você pega ele, você tem que enfiar a mão assim, ó. Pega ele assim, ó. Para você enfiar os 2 dedos de cada lado nesse espeto que ele tem atrás aqui. Porque senão você pode ser furado. Tem os bag, né? Tem os bag que também que ficam nas locas, mas tem os cascudos, tem aqueles que se enfiam dentro da lama. Tem aqueles que são da lama, os filhos do diabo, os que foram lançados na terra. Então eles não vão se arrepender no inferno, eles gostam do inferno, eles vão tentar puxar tudo que é brilhoso para baixo, para o meio da lama, para o meio do barro, para o meio da lama. Então quem é peixe dourado, quem é peixe, né, valioso, que está no meio dos bagues, no meio dos cascudos, o cascudo é um peixe que ele come o outro. Uma vez eu botei 2 peixinhos, eu falei, botei 2 vermelhos, vou botar um outro ali no meio, né? Botei o outro lá no meio, aquele que eu coloquei no meio comeu os outros 2, matou os outros 2. Então, irmão, isso aqui é uma coisa muito séria. Você vai orar agora comigo. Eu tenho mais 10 minutos para terminar, para nós orar. Você saber o que você está orando. Por que você está orando? Então, o que acontece? Nós não podemos desistir das pessoas que estão feitos zumbi no meio dos cascudos. Ele pode estar no meio da lama, mas chega a hora que ele ficar cansado, que ele começar a se arrepender, o arrependimento dele já vai trazendo luz, ele já vai subindo mais um pouco da lama, ele já vai se afastando mais dos amigos, ele já vai se afastando mais, mas ele está sendo ameaçado, ele está sendo prisionado, mas aos poucos ele vai subindo. Quando ele vai subindo, você consegue observar, como eu falei, vou voltar à pedra, você começa a ver aquele cristal, porque agora fora da lama, mais em cima, o sol bate e você consegue enxergar o cristal.
Ninguém consegue enxergar um cristal. Ninguém consegue ver o valor de uma alma se ela está dentro da lama. Por isso que você não sabe se ela é cristal, se ela é peixe, ou se ela é caranguejo, se ela é o cascudo que come tudo quanto é terra. Ele se alimenta de terra. Então, irmãos, qual é o nosso trabalho? Quando ele fala assim, os portões do inferno, que Jesus falou, era um lugar de pedra lá em Israel, um lugar de pedra. Mas um lugar onde está a escuridão, onde está toda a lama da sujeira de feitiçarias que fizeram ali, paganismo, adoração a Deus. E isso dentro de Israel havia pessoas que adoravam outros deuses, outros principados e potestades que dominavam a humanidade e escravizavam todo mundo, deixando naquele lago de escravidão. Você tem ideia do que era ser escravo? Em Roma, naquela época, quem nascia escravo era escravo para sempre. Não tem nada a ver com cor. Quando se fala de escravidão, se fala muito de cor. Não tem nada a ver com cor, não. Existia escravo branco de olho azul, existia escravo toda. Aquele que nascia escravo era escravo. Se a descendência era escrava, era escravo. Então em Roma era assim, quem é escravo é sempre escravo. Se você era filho de escravo, às vezes até o cara pegava e liberava, ele, não, mas eu não sei viver outra vida, porque eu não aprendi outra, eu só sei ser escravo, eu só sei fazer o que manda. Então você vê Roma, aí você vê aqueles deuses sendo adorados, as pessoas sendo comidas pelos leões, as maldades, né? E agora você vê esses deuses que foram adorados, e ele falou ali, nesse lugar que Jesus estava. Dentro dessa lama, dentro dessa escuridão, não dá para você entender o que é o inferno. O inferno está embaixo dos seus pés. Quando ele disse assim, olha, e tu, o homem viverá do teu sol, e tu andará com o teu ventre no chão e comerá pó. O lugar, nas profundezas da terra, nas maiores profundezas, tem cidades de anjos caídos, que são, quando fala em anjo, você só pensa que uma coisa que voa. Anjos são pessoas, anjos são igual pessoas. Eles estão embaixo, eles não podem vir na superfície, eles não conseguem viver o tipo de vida que nós vivemos aqui, mas eles conseguem perturbar a humanidade. Então, e eles aprisionam as pessoas de várias formas, aprisionando as almas. E esses anjos caídos foram reinos que de anos, milhares de anos atrás, que eles foram também adorados. Quando a gente fala de demônio, a gente fica só, demônio. Demônios são pessoas que já morreram até no dilúvio, são espíritos de pessoas que não têm corpo. Foram reinos, foram pessoas que receberam adoração, porque isso que Jesus falou assim, olha, na vossa lei não está escrito que vós sois Deus? Os deuses foram pessoas como homens que tinham muita autoridade no mundo, e eles estão embaixo, soterrados no inferno, e perturbando, e querendo os seus liderados possuir os corpos nossos que estamos vivos, porque sem esse corpo não dá para fazer nada na terra, não dá para experimentar o que nós experimentamos. Por isso a sua vida, ela é importante, você tem que aproveitar cada minuto nesse corpo que você vai realizar as coisas. Então, vamos voltar aqui, o processo do inferno. Pode pegar um copo d'água, um copo, e pega uma mão de lama com água e joga dentro do copo. A lama vai abaixar e a parte branca vai ficar. Como você vai subindo pelo ensinamento, você é essa parte da água que está em cima. Quando você vai dando lugar às coisas do mundo, você vai para esse lugar que está embaixo. Então, eu estou no propósito, é incrível. O que nós vamos fazer hoje é o Deus de já. Quando nós oramos, nós estamos mandando luz. Quando a luz vai, uma hora, essas pedras podem aparecer, uma pontinha delas, e elas vão subindo desse lugar de lodo, do estado de inferno. E é isso que a palavra quer dizer, os portões do inferno. Então, não dá para ficar falando teologia, não dá para ficar dando estudo bíblico. Isso não funciona enquanto as pessoas estão dentro dos portões do inferno. É jejum, é culto de batalha espiritual, é culto de oração, é culto de guerra,
É culto onde abre os portões, tá? Não tenho tempo para falar, mas minha frente fala. Quando a gente entra nos portões, você vai achar um portão, só tem lésbicas. Você vai chegar em outro portão, só tem o portão dos bebuns, os portões dos jogatinas. O inferno é organizado, é como uma cidade. É como você entrar no pavilhão dos presos, das periculosidades. Cada lugar que os presos de mais periculosidade, eles são como... não tem um pastor que é o anjo da igreja que está liderando às vezes numa cidade, um comandante de uma organização facciosa, etc. Quando ele é preso nos pavilhões, às vezes ele está no lugar de maior segurança, ele tem uma autoridade de lá, ele manda. Do inferno também, as autoridades também mandam. Então quando você atravessa esses portões em orações, é onde você solta o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, as pessoas que estão acorrentadas. Não adianta você ficar discutindo com elas. Elas não estão entendendo o que você está falando, porque elas estão dentro dessa lama. Só quando a luz brilhar, que elas forem libertas desse portão, que elas poderão entender alguma coisa sobre a luz de Jesus. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Onde nós vamos estar orando, onde você está passando nesse corredor, com o nome de alguém, com o nome das pessoas, com um propósito, uma fé, que embaixo dessa lama tem alguma coisa que pertence a você. As pessoas quando vão pegar ouro, a irmã aqui, ela conta, hoje tem máquina, mas descia montanhas e montanhas, descia, embaixo, ia descendo e descendo, para pegar algo lá. Às vezes você desce no mais sujo da lama, às vezes você está escutando coisa nojenta, que você não gostaria, às vezes você está vendo cena, que você não gostaria de ver, às vezes você está vendo coisa, às vezes você tem que dar uma descida lá, você só não pode ficar lá, porque se você ficar lá, você vai se perder, ou ser tapado por essa lama, e às vezes você tem que, como águia, voar embaixo, e às vezes na hora de subir, você tem que se lavar, porque você às vezes volta contaminado, sujo, com os pensamentos confusos, duvidoso, porque às vezes você não está preparado para entrar nos portões do inferno. Então, mas a igreja do Senhor, ela foi preparada, por isso que ele diz assim, os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Então não dá para discutir com as pessoas que às vezes estão dando igreja, que às vezes ainda não estão totalmente limpo, que às vezes nasceu um pedacinho de luz, mas ainda não brilhou totalmente. Às vezes, cada ensinamento, cada entrega, mais você vai subindo nesse copo que eu falei, que a lama está embaixo. Vou dar esse exemplo de novo para que você não esqueça. Você vai ver que os cascudos estão embaixo. Você vai ver que os peixes brutos, a casca dele é tão dura que não dá para comer. Você tem que ferver, cozinhar, que não dá. É casca dura, não dá para comer, é preta, casca, uma casca com parece pedra. E eu quero te dizer uma coisa para você. Os filhos do diabo, o joio, eles são assim. Eles não ficam doentes, eles são mais fortes, eles têm olhares profundos, você não sente sentimento dentro dos olhos deles, porque eles não têm alma, eles não têm sentimento, o coração deles são na sola do pé. E muitas das vezes nossa família, nossos irmãos se envolvem com alguns sem saber que é um filho do diabo. Eu não posso julgar, Deus não deixa a gente julgar. Esses que estão embaixo dos cascudos, que eles nunca vão subir para a superfície da água, eles nunca vão ser iluminados. E nesse meio vai vindo e você olha nos olhos, tá? Não vou te ensinar isso aqui, porque senão você vai andar assustado pela rua. Você vai ver os olhos deles, não tem vida. Eles não passam mal à toa. Eles não pegam qualquer doença. Eles são muito fortes. E eles olham para a gente seco. A gente, qualquer coisa está se descontrolando por causa da nossa emoção. Então eles não vão subir, porque eles não vão se arrepender, porque eles são do inferno. A cidade deles são utilizadas por eles. Mas alguns filhos, que ainda é filho, que Deus tem projeto, eles estão dentro da lama,
e os portões do inferno poderão ser abertos. Tá. Depois que você atravessa o portão do inferno, não é muito difícil de trazer a pessoa. Tem alguns guardas, mas não é como a guerra aqui por cima. Então entenda o que você está fazendo. A igreja precisa aprender o que ela está fazendo. Você precisa entender. Eu acho que eu dei aqui usei alguns exemplos para você entender o que é isso aqui, o que nós estamos fazendo. Não importa se tiver 5 guerreiros. Se você aprender isso, eu estou feliz. Porque você vai pegar, né? Uma vez eu falei, né? Comentei isso também, que eu tive um sonho que eu ia andando assim, e eu estava procurando minha filha, e eu ia andando assim, e quando eu andava assim, eu pegava ela pelos meus pés enrolavam no cabelo dela, eu tirava ele dentro do lago. Quando eu contei isso, papai, você tem cada sonho, cada coisa estranha. Ela não entendeu nada. Hoje o cabelo dela está assim, caltudo, né? Ele está sem nada na cabeça, e eu falei várias vezes, não entrega a sua cabeça. Sabe, as pessoas não entendem isso que eu estou falando para você. Mas nós ainda podemos pegar algumas almas que o Senhor nos direcionou. Senão era perdido o nosso tempo aqui. Por isso que ainda tem esse culto de campanha. Por isso que tem 30 anos que nós fazemos. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Elas ainda não estão vindo. Outros se foram. Mas elas pelo menos enxergaram um pouco de luz. Pelo menos encontraram com Jesus. Pelo menos se não estiver em cima da superfície da água, para a luz estar iluminando, pelo menos já saiu da lama, mais para cima. Ainda está meio embaçado. Tem muitas coisas aqui para passar por isso. Bom que você viesse, porque as revelações são notórias todos os dias para o nosso crescimento. Nós entendemos o que estamos fazendo. Então eu já expliquei para você. Tem aqueles que não vão sair da lama, porque eles não vão se arrepender. Mas tem aqueles que daqui você vai ver várias pessoas que era super perigosa, que era, e agora cansou. Eu conheci o meu irmão, foi preso. Meu irmão está na igreja. Meu irmão ele participava, era chefe lá do tráfico do Comando Vermelho. E ele disse que ele estava lá dentro da cela e tinha um cara lá com ele também que era um cara perigoso, que era um dos comandantes perigosos. E aí, não sei o que aconteceu lá, que dentro da lama, que o cara lá, não sei se ele foi demoniado, não sei que inferno, né? Tá no meio do inferno. Falou assim, você já matou muito, ainda vou te usar muito. Ele olhou assim, que? Ele falou assim, lá dentro do inferno, daquela cadeia lá, tu nunca mais vai me usar. Pegou um monte de FAL que ele tinha, cada um na época valia 13 mil reais. Os fuzil que ele tinha, FAL é do exército. Fuzil que ele tinha, cada um valia 13 mil. Ele largou todos os fuzil que ele tinha, todas as armas que ele tinha. Falou, tu nunca mais vai me usar. Porque muitos estão cobertos por essa lama e não pode ver a luz. Por isso que o Evangelho diz que o Deus desse século cegou os entendimentos para que não resplandeça essa luz que eu e você podemos ver. Então, irmãos, não é em vão o seu trabalho aqui, o Senhor, não desista. Nós vamos orar, continuar nessa peleja. Amém, meus irmãos? Amém. As palmas exaltam o Senhor.